Oi, gente! Hoje o nosso tema do vídeo é um pouco diferente. A minha ideia inicial era fazer um vídeo só falando junto, né, das vantagens e desvantagens, mas acho que vai ficar um vídeo muito longo, por isso hoje eu vou falar primeiro as vantagens de morar aqui e no segundo vídeo eu vou falar sobre as desvantagens. Então vamos ao tema. Quando eu fui parar para fazer a lista, para enumerar assim, o que eu achava, vantagem e desvantagem de viver aqui, o que eu mais gostava, né, de viver aqui, eu pensei, então, a primeira coisa que me veio na cabeça, que inclusive a gente acaba escutando de parentes e pessoas do Brasil, quando, por exemplo, a gente vai falar, né, das dificuldades de viver aqui, a primeira frase que, em geral, a gente escuta é: Ué, mas você tá infeliz, você não tá ganhando em euro. sim, gente, isso é uma vantagem, né, da gente trabalhar aqui. A moeda, né, daqui é o euro, então se a gente for parar para pensar, né, comparativamente ao real, o euro realmente tem mais poder de compra, né, é uma moeda mais forte. Então sim, a gente pode começar essa lista enumerando essa, uma vantagem de viver na Alemanha, né. Bom, o segundo ponto que eu acho uma grande vantagem para quem vive aqui, quem quer constituir família aqui ou quem já vem, né, com uma família, é um benefício social que eles chamam aqui de Kindergeld, ou o dinheiro das crianças. Esse é um benefício que qualquer pessoa que tenha filhos, que venha morar na Alemanha, tem direito de requerer. E ele consiste no valor que você recebe mensalmente para cada filho que você tem. Esse é um benefício que a gente tem direito aqui até o seu filho atingir a maioridade, ou seja, os 18 anos. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente pode, levar em consideração como uma coisa muito boa e muito importante, até assim, a título de, poxa, preocupação, né, governamental com as crianças e a segurança das crianças. O valor do benefício atualmente é de 250 euros por mês e, dependendo, né, do momento financeiro em que o país esteja vivendo, esse valor é reajustado. Então, um ponto muito positivo. E ainda nesse tema, pensando em filhos e família, tem outra coisa que eu acho muito positiva aqui na Alemanha, que chama o Elternzeit e o Elterngeld. Esses dois são dois benefícios também de quem mora aqui e de quem acabou de ter um filho, que na Alemanha a gente tem direito, né, como no Brasil, à licença maternidade, e após a licença maternidade eles têm esse benefício aqui que chamam de Elternzeit, que a tradução seria o tempo dos pais. Esse benefício ele pode ser requerido tanto pela mulher quanto pelo homem e consiste no tempo que a pessoa pode ficar em casa após o final da licença maternidade. Esse tempo ele pode ser, a princípio, a primeira coisa que eu acho maravilhoso é, ele pode ser dividido igualmente, sem distinção entre pai ou mãe. Os pais aqui podem, por exemplo, né, depois da licença maternidade da mulher, eles podem requerer, por exemplo, ficar todo o Elternzeit, o pai, em casa com a criança, e a mulher pode retornar ao trabalho, se for da escolha do casal. E em quanto tempo consiste, né, o Elternzeit? O Elternzeit tem duração de, no máximo, até 3 anos, e desses 3 anos, durante um período de, no máximo, até 14 meses, você pode ter uma remuneração. Essa remuneração a gente chama de Elterngeld, que a tradução seria dinheiro dos pais. Esse cálculo é feito a partir dos 12 últimos meses trabalhados dessa pessoa, né, que vai tirar essa licença em casa, e a partir daí, a partir desse cálculo, você recebe essa remuneração de até no máximo 14 meses. Você parcela em quantos meses você quiser. E isso eu acho que faz total diferença já, até naquelas questões de tipo, vou contratar homem, vou contratar mulher, não existe essa distinção. Porque, por exemplo, tanto um homem quanto uma mulher tendo filho pode escolher ficar em casa. Então eu acho isso maravilhoso e vale muito a pena, eu acho que é uma coisa muito positiva de morar aqui. E o próximo ponto da lista, pensando em educação, duas coisas que eu acho muito legais aqui da Alemanha. Primeiro que escola, a partir dos 5 anos de idade, não é mais paga. E, segundo ponto, que as creches aqui, elas são pagas, mas o legal que eu acho é o valor da creche, ele é calculado a partir da renda que os pais têm. O próximo ponto da minha lista, que eu acho que já é assim, muito conhecido e muito falado no Brasil, né,
é a segurança, que de fato aqui na Alemanha a gente tem mais segurança assim no dia a dia para andar na rua, né? A criminalidade aqui, principalmente em cidades que não são grandes centros, né, é menor. A verdade, assim, comparativamente ao Brasil é essa. A gente tem, óbvio, problemas de furto, de vandalismo, de violência contra a mulher. Agora, a frequência que acontece aqui realmente é muito menor. O fato é que é um país mais seguro no geral. Agora, saindo um pouco, né, dessa questão de escola, de filhos, de segurança, em relação ao trabalho, né? Gente, não tem comparação as leis trabalhistas alemãs com as leis trabalhistas que nós temos no Brasil. E aí, o que eu pensei, né? Entre tantas diferenças que eu poderia enumerar, uma grande diferença que chama muita atenção das pessoas, principalmente quando eu falo do meu dia a dia, né, das coisas do trabalho, é em relação às férias. Que, por exemplo, aqui as férias elas só contam dias úteis. Sobre leis trabalhistas e condições de trabalho, né, na enfermagem, eu ainda vou falar com vocês mais detalhadamente, mas só para começar essa conversa agora, eu posso enumerar isso como uma grande vantagem de viver aqui. Eu tenho certeza que no Brasil eu nunca encontraria um trabalho que me proporcionasse isso, né? Então, uma ótima vantagem de viver na Alemanha. E outro ponto super positivo que eu acho importante, né, que a gente vive aqui, primeiro, em relação à coleta seletiva, aqui realmente funciona e funciona assim muito bem. Você não tem dificuldade, por exemplo, você tem que levar o seu lixo todo, separar em casa, levar em um posto onde lá eles vão fazer a coleta. Não, aqui a coleta realmente funciona em todos os prédios. O dia de coleta e os horários são todos tabelados, você pode inclusive olhar na internet o dia que vai ser a coleta do lixo tal. Então realmente é uma coisa que funciona e que eu acho muito legal, né? Porque a gente pensa também no meio ambiente e, né, a gente precisa disso para viver, né? Então eu acho que é um ponto muito legal daqui. E ainda pensando nessa questão de descarte e de lixo, outra coisa que eu acho uma super vantagem aqui e que chamou muito a minha atenção quando eu cheguei é como é feito aqui a coleta de garrafas, né? Garrafas PET, garrafas de vidro, latinhas de refrigerante, né? Esse tipo de coleta, quando você compra, na verdade começa tudo assim. Quando você compra a bebida, né? Em geral, bebida, existem sopas também que você pode recolher o pote de vidro, mas em geral, bebidas. Quando você compra no mercado, lá vem especificado já na tabelinha o valor da moeda que você vai receber, o valor que você está pagando pelo recipiente que você está comprando a bebida. E lá vem discriminado 25 centavos, 50 centavos, 10, 5, esse valor varia de acordo com o alimento que você compra. E depois de você consumir, você separa essas garrafas, essas latas, você não joga no lixo comum aqui. Você vai levar para máquinas que ficam dentro dos supermercados. Você vai colocar o recipiente, né, a garrafa ou a lata nessa máquina. A máquina vai fazer a leitura do código de barra desse produto que você colocou lá e vai falar quantos centavos ele custou para você. No final dessa remessa, né, que você colocar lá, podem ser várias garrafas ou só uma, ele vai perguntar se você quer emitir a notinha. E aí, nessa notinha, vem escrito quantos euros ou centavos de euro você acumulou. E aí você tem duas opções. Ou você passa no caixa do mercado e fala que você quer sacar esse valor, ou você pode abater esse valor na sua próxima compra. Isso eu acho uma coisa sensacional. Eu lembro que eu fiquei assim, maravilhada quando eu cheguei aqui e vi, entendi como isso funcionava, porque no Brasil a gente não tem, infelizmente, né? E eu acho super legal, que também é uma forma de você reciclar o lixo, né? De você colocar, dar o destino correto para o material que você consome, né? E ainda agora pensando, né, em mercado, em produtos que a gente devolve, que a gente consome, gente, uma coisa que eu não poderia deixar de falar como uma grande vantagem de viver aqui. Primeiro, a qualidade dos produtos alimentícios que a gente tem aqui. Não tem comparação com a qualidade de produtos que a gente tem no Brasil. Estou comparando com a realidade dos mercados, né, de grandes marcas. Gente, assim, os produtos, por exemplo, das marcas do mercado, né, por exemplo, no Brasil que a gente tem a Qualitá, sei lá. Aqui, os produtos da marca do mercado têm uma qualidade tão boa e tão superior e é tão mais barato do que as outras marcas que são comercializadas lá que, gente, é incrível, assim.
Eu também fico super chocada até hoje, sempre que eu compro alguma coisa eu penso: "Gente, quando que a gente ia achar, por exemplo, um iogurte desse que é denso, sabe, que é saboroso?". O controle, né, dos alimentos aqui na Alemanha é muito superior ao controle de alimentos que a gente tem no Brasil. Então, isso é uma grande vantagem. E outra coisa também que é muito importante falar é o poder de compra que a gente tem aqui. Os produtos em geral, até tecnológicos, né, em relação à televisão, computador, celular, essas coisas são muito acessíveis aqui na Alemanha. Óbvio, se você quiser ter uma coisa assim, uma marca mais cara, você vai ter que gastar mais dinheiro, mas se você, quiser, é possível você comprar. E nessa pegada ainda, pensando em cidade e em coisas positivas aqui que, em geral, a gente vê na Alemanha, uma coisa que, assim, é impossível não ser notada quando você vier, até mesmo turistando você vai perceber, é o planejamento urbano. Isso é uma coisa, assim, excepcional, principalmente comparado ao Brasil em geral, né, a nossa realidade, e até mesmo em grandes centros, eu poderia dizer. Aqui, por exemplo, só para começar a conversa, assim, em relação a ruas, asfalto, esse tipo de coisa. Só aí você já vai ver uma grande diferença. As estradas aqui, por exemplo, elas são muito bem mantidas, o asfalto está sempre lá bonitinho, liso, em dia, né, naquele negócio todo esburacado que muitas vezes a gente encontra no Brasil. Outra coisa que me chama muita atenção, assim, a acessibilidade das calçadas aqui da cidade. Como eu disse, né, minha cidade não é muito grande. É uma cidade, assim, meio que de interior e, cara, as calçadas são largas, são amplas, todas com rampas de acesso, sempre tem uma rampa de acesso. Tem ciclovia em praticamente toda a cidade, é bem sinalizada, eh, os semáforos aqui todos funcionam, inclusive os semáforos daqui, a maioria deles são equipados, inclusive com sinalização para cegos. O piso também das calçadas, elas têm a sinalização. Então, assim, é uma coisa incrível e eu acho isso sensacional. Aí, ainda nesse tema, né, digamos assim, de planejamento, outra coisa que é surreal e que eu acho incrível é que praticamente todos os bairros da cidade, assim, elas têm farmácia perto, tem supermercado perto. Nem todos estão no centro, assim, você não precisa estar no centro da cidade para você encontrar esses serviços. E isso eu acho sensacional. Eu, por exemplo, atualmente não moro no centro da cidade e, assim, em frente à minha casa eu tenho 2 supermercados, atravessando o quarteirão tem mais um, a 500 metros de distância eu tenho uma farmácia, a 1 quilômetro eu tenho uma drogaria, então, assim, isso é muito legal, eu acho isso muito bom, porque descentraliza também, né, aquela parada, você quer ter acesso às coisas, você tem que morar no centro da cidade, automaticamente, você tem que ter mais dinheiro para morar lá, então, assim, eu acho sensacional e, claro, eu acho isso um ponto super vantajoso de você viver aqui na Alemanha. E outro ponto que eu não poderia deixar de citar também nesse contexto são os transportes públicos. Na cidade que eu vivo, a gente não tem todos os tipos de transportes públicos que existem na Alemanha como um todo. O que mais a gente tem presente aqui realmente são os ônibus e são os trens que saem da cidade. E, gente, o serviço de ônibus aqui é sensacional. Principalmente quando a gente chega do Brasil, assim, é um choque. Eu pensei, meu Deus, como é que alguém pode planejar isso tão bem? Como é que isso pode funcionar? Os ônibus aqui, eles têm realmente horário com minutos de diferença, né, cronometrados para passar e eles realmente passam. Claro, eventualmente tem um atraso ou outro, sim, mas em geral os ônibus passam em horário marcado e isso faz toda a diferença para você planejar a sua vida, né? Porque você precisa ir para o trabalho, você não precisa ter um carro aqui. Você consegue contar com transporte público para ir e voltar. Existe, eventualidades assim, tipo, sei lá, greve dos motoristas? Existe. E aí você precisa dar um jeito de você se locomover. Mas, em geral, no dia a dia, transporte público é excepcional. Com
um adendo que eu tenho que fazer aqui, os serviços de trem da Alemanha, que é mundialmente conhecido também por ser terrível, que é a Deutsche Bahn. Ele não funciona bem. Os trens atrasam, eles quebram, você perde viagem, perde conexão. O serviço de trem aqui na Alemanha é terrível. Tirando isso, o resto para o seu dia a dia, para você, né, se locomover na cidade e tudo mais, é maravilhoso, é incrível, e eu queria muito que o Brasil tivesse um modelo assim também, seria um sonho. E para finalizar esse primeiro vídeo falando sobre vantagens para vocês, né, coisas que eu amo de viver aqui, em relação à saúde, né? Óbvio que eu não poderia deixar de falar sobre isso. Uma coisa muito importante e muito fundamental que eu acho, principalmente como enfermeira, né, principalmente tendo a formação que eu tenho, é você possibilitar o acesso a todos à saúde. E aqui o acesso é assim, eu não posso dizer exatamente que é uma saúde pública, porque você paga, quem tem condição financeira para pagar, paga, é descontado em folha, é obrigatório você pagar, mas todos têm acesso à saúde aqui. Então eu não poderia deixar de falar isso também como um grande ponto positivo aqui. E assim, gente, eu finalizo esse vídeo hoje. Espero que vocês tenham gostado dos pontos que eu apresentei para vocês aqui. São coisas que realmente me fazem sempre botar a mão na consciência e pensar, poxa, apesar de toda a dificuldade que a gente enfrenta vivendo aqui, será que não vale a pena continuar? E sim, né? Por isso que eu ainda tô aqui, por causa dessas coisas que eu falei para vocês. E é isso, gente. No próximo vídeo eu vou falar sobre as desvantagens. Já posso adiantar que vai ser um vídeo pesado, porque realmente tem muitas desvantagens de viver aqui também. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. E a gente se vê no próximo vídeo. Espero vocês lá. Tchau!